a Deus. Graça e paz a todos, amém? Bom dia a todos, em nome de Jesus. Bom estarmos aqui. Queremos adorar o seu santo nome. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Estamos diante daquele que reina e vive para sempre. Aleluia, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Há uma palavra na tua Bíblia, Senhor, na tua palavra, Senhor, que diz que até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. E nós podemos declarar, Deus, testemunhar, Deus querido, gritar em alto bom som, Pai Todo-Poderoso, a verdade da tua palavra, Senhor. Como nós louvamos esse cântico, a tua palavra é verdade, Deus. Glória a Deus. Te agradecemos, ó Deus querido, por todos os teus feitos, porque se não fosse o Senhor ao nosso lado, o que seria da nossa vida, meu Deus? Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, pedimos a Ti nesta manhã, Pai, que a tua presença, Pai, se manifeste, ó Pai, na nossa vida através da tua palavra, Senhor Deus querido. Que teu Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, se manifeste na nossa vida, toque a nossa vida, Pai querido, não somente a nós aqui, Pai, mas todos quantos assistirem, ó Pai Todo-Poderoso, essa ministração, Senhor, hoje, amanhã, daqui um mês, ó Deus, que a tua palavra, Deus Todo-Poderoso, a palavra que transforma, a palavra que dá vida, Senhor, que a tua palavra, Deus Todo-Poderoso, faça toda a diferença na nossa vida, meu Pai. Que haja, Deus Todo-Poderoso, um confrontamento, ó Deus, com a nossa vida, com a vida que levamos, ó Deus. Mas que com aquilo que o Senhor deseja que façamos, ó Pai. Te agradecemos por tudo, meu Deus. Entregamos tudo em tuas mãos, ó Pai. Declaramos a Deus que o teu Espírito Santo, ó Pai, tem total liberdade para agir aqui no nosso meio, ó Pai. É o que te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, já te agradecendo. Hoje, para todos sempre, Senhor. Amém. E graças ao nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Como fizemos durante todo o ano, nós vamos também adorar a Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta, aquele que vai fazer hoje, aquele que já fez, agradeça a Deus. Louve o nome do Senhor, porque é Ele que nos dá semente para semearmos e pão para nos alimentarmos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia, Senhor. Pai, celebramos o teu nome também, Senhor Deus querido, através do nosso dízimo, da nossa oferta, Pai. Toda a honra, toda a glória ao Senhor, ó Pai. O Senhor que é dono de tudo, ó Pai. O Senhor é dono do ouro, dono da prata, como está escrito lá no livro de Ageu, ó Pai querido. E a tua palavra também diz, ó Pai, que em ti, Pai, está o dom de adquirir riquezas, Pai Todo-Poderoso. Pai, celebramos o teu nome, ó Deus querido, porque o Senhor tem nos dado tudo que diz respeito à nossa vida, Pai querido. Não tem faltado nada, Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, porque vindo de ti, Pai Todo-Poderoso, nós sabemos, ó Deus, que tudo é bom, Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, consagramos, ó Pai, nesse último dia de novembro, ó Pai querido, a nossa oferta e o nosso dízimo, ó Pai querido. Te agradecendo, ó Pai querido, louvando e bendizendo o teu nome, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Se alguém porventura for ensinar a ofertar, pode deixar a tua oferta, o seu dízimo do outro braço.
Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Que se cumpra a palavra do Senhor na nossa vida, para a glória do nome dele. Amém? Domingo que vem já é 7, já é dezembro, daqui a pouquinho já é dezembro. Domingo que vem, dia 7, nós vamos celebrar a última ceia do ano de 2025. Amém? Será a última do ano de 2025. A 12ª, num dia tão especial, a 12ª, no dia 7 de dezembro. São números, não é numerologia, mas 7 é o número da perfeição, 12, nós sabemos o significado, são 12 tribos, 12 portas, tudo que, aquilo que Deus dá destaque, é porque é muito especial na nossa vida. Então, dia 7 do 12, amém? Nós vamos celebrar a última ceia do Senhor, trazendo à memória tudo que o Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário e tudo que Ele fez também durante o ano para nós, amém? É um tempo de reflexão, não para nós chegarmos aí no dia 31 de dezembro, o ano que vem venha renovar nossas esperanças. Não, a nossa esperança é Cristo, ela é viva, ela é poderosa, ela é tremenda na nossa vida, amém, queridos? Então, que possamos celebrar com alegria a última ceia do ano de 2025. Logo estaremos entrando em mais um ano, amém, queridos? E daqui para frente vai começar esse negócio de ano, o ano que vem, e isso, que aquilo, aquelas coisas que se repetem ano após ano. Ano após ano, a mesma coisa. E às vezes nós falamos palavras vãs que nós falamos que vamos fazer, vamos deixar de fazer, vamos fazer isso e aquilo e não fazemos nada daquilo que falamos. Verdade, né, irmão? Então, nós falamos, agora o ano que vem vai ser diferente, o ano que vem vai ser assim, vai ser. Aqui mesmo na igreja, estamos fazendo o ano que vem, vamos começar o culto da semana, voltar o culto da semana, e agora começamos. Passou um ano, passou 2, não começamos o ano celebrando mais um culto durante a semana, à noite, mas nós estamos orando para que Deus assim também, duro falar, orando para Deus, para poder, não, porque Deus fala, um pouquinho, eu sei que tem que dar, você tem que caminhar, você tem que abrir o culto e começar a abrir a igreja e fazer tudo. O trabalho de Deus é mandar as pessoas, né? O nosso trabalho é estar com as portas abertas. As portas abertas até o cachorro entra na igreja. No domingo passado, nós vimos um cachorrinho entrando na igreja. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Porque Deus, com certeza, Ele cumpre a dele. Amém? O Deus que fez a promessa, Ele é poderoso para completar até aquele dia. Amém? Então, que nós possamos não fazer promessas vãs, mas aquilo que nós podemos cumprir. Não vamos fazer voto de tolo, não fazer aquilo que nós podemos cumprir, porque Deus cobra na nossa vida os votos que fazemos. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Já que nós vamos falar de ano, abra a tua Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo 8, até o versículo 13. Deuteronômio 11, do versículo 8 até o versículo 13, por enquanto. Aleluia. Fala conosco, meu Deus. Revela a tua palavra revelada, a tua palavra rema, que faça diferença na nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Abra o nosso entendimento, como diz a Bíblia, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a Deus dá a todos. Nós precisamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Acharam aí? Deuteronômio é o quinto livro, né, do Pentateuco, capítulo 11, versículo 8
ao versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias da terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedeceres a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei chuvas na vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis. Amém? Louvado seja Deus. Aqui está Deus falando através de Moisés para o povo hebreu que estava prestes a entrar na terra prometida. O Senhor falando mais uma vez sobre benefícios da obediência, daquilo que somos beneficiados por obedecermos a Deus e a sua vontade, os seus mandamentos, as suas palavras. Amém, queridos? Mas eu quero dar ênfase aqui no versículo número 12. Terra, que será o nosso versículo base aqui. Terra que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Amém? Aqui está mostrando que Deus, o nosso Deus, é um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Nenhum detalhe da nossa vida passa despercebido diante de Deus. Nenhum detalhe das coisas que acontecem nesse mundo acontece sem que haja os olhos de Deus postos sobre todas as coisas. E o mesmo Deus que cuida, que está dizendo aqui ao povo de Israel, que Ele cuida da terra continuamente. O cuidado de Deus é contínuo. Deus não para os seus cuidados por causa de algumas situações que estejam ocorrendo. E o mesmo Deus que cuida continuamente da terra é o mesmo Deus que cuida de mim e que cuida de você. Amém? É o mesmo Deus que cuida de manhã até a noite. A hora que nós acordamos, até a hora que nós vamos deitar, Deus vai estar cuidando de nós. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. É o mesmo Deus que começou a cuidar de nós lá no dia 1º de janeiro de 2025. É o mesmo Deus que vai cuidar de nós até 31 de dezembro de 2025. Está dizendo que Ele cuida desde o princípio até o fim. É o mesmo Deus que cuida de nós em todos os períodos que nós passamos deste ano, esteve conosco. Todos os períodos que passamos deste ano, períodos de abundância na nossa vida e também os períodos de seca na nossa vida. Então Deus esteve presente nos dois tempos, períodos de abundância e períodos de seca. É o mesmo Deus que agiu e cuidou em tudo aquilo que é visível e em tudo aquilo que é invisível. Então a vigilância de Deus não é ocasionalmente, que acontece de vez em quando, mas é constante na nossa vida. Amém, queridos? Eu e você
você, não tivemos um dia até agora sem que Deus estivesse com os seus olhos sobre a nossa vida. Nenhum dia. Nada que aconteceu na nossa vida passou desapercebido diante de Deus. Amém, queridos? Então Deus é um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Podemos achar que o momento mais difícil da nossa vida, onde estava Deus? Que Ele me permitiu passar isso. Não, Deus estava conosco. Mas Deus nos conhece, Ele sabe até que ponto nós podemos suportar as provações ou aquilo que temos que passar. Mas os olhos de Deus esteve constante conosco. Não teve um dia, nós não vivemos um dia sem que os olhos amorosos de Deus estivessem sobre a nossa vida. Nós temos que agradecer isso a Deus, porque Deus não falta com os seus cuidados sobre a nossa vida. Amém? Nos momentos em que nós vivemos uma abundância de tudo, né? Saúde perfeita, o dinheiro apareceu, o dinheiro estava lá, a família, tudo bem com a família, tudo bem com os amigos, tudo bem no trabalho, Deus estava presente. Mas no momento em que as coisas deram uma virada, né? Faltou um pouco de dinheiro, ou veio alguma enfermidade sobre a nossa vida, ou alguma tribulação, nesse momento Deus também estava conosco. Amém, queridos? E nós precisamos aprender a viver esses tempos na nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo, aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. É um aprendizado nosso. Porque a maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas, eu posso dizer assim, que uma grande parte das pessoas só está bem quando está tudo bem. Quando está tudo bem, uma alegria seja o Senhor, mas quando o negócio aperta um pouquinho, já começa a achar que Deus não está agindo, que Deus não está operando, Deus não está ouvindo oração. Não, Deus está cuidando sim. Os cuidados de Deus permanecem. Amém? Por isso que é contínuo, desde o começo até o fim. Isso significa o quê? Que Deus começa a olhar quando as coisas começam e quando o fim significa, quando tudo se completar na nossa vida. Quando as coisas se completam na nossa vida, quando aquilo que buscamos chega até a nossa vida, ali os cuidados de Deus estão ali sobre nós. Amém, queridos? Então, nossa vida, e também, esse mesmo Deus, Ele cuida da nossa vida espiritual, tanto em todas as estações da nossa vida que nós passamos. Ele é o mesmo. O cuidado de Deus não muda. Amém? Por quê? Na vida espiritual, há momentos em que, como nós lemos lá, Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ver que há um tempo determinado para todas as coisas dos céus. Amém? Então, nos momentos em que, na nossa vida espiritual, nas estações que passamos, Deus estava presente quando nós estávamos plantando, Deus estava presente quando nós estávamos esperando a nossa semente germinar, Deus estava presente na hora de regar a nossa bênção, Deus estava presente no momento em que a terra se secou um pouquinho, e Deus estava presente na colheita. Em todos os momentos, Deus está presente. Deus está presente em todas as fases da nossa vida, não apenas somente naquelas favoráveis, mas também naqueles momentos desfavoráveis da nossa vida. Deus esteve presente. Se alguém não notou, precisamos começar a notar. A prestar atenção que Deus também está nos momentos favoráveis e nos momentos desfavoráveis. Amém, querido? Outra coisa, o cuidado de Deus não depende de ambiente. Não depende do ambiente que nós vivemos, depende do quê? Da aliança que temos com Deus. Amém? Israel teria uma terra fértil. Deus estava dizendo para Israel: olha, vocês vão entrar numa terra fértil, e essa terra vai ser fértil por quê? Porque a terra é boa? Não, por causa da fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Amém? E não porque o solo da onde ele estava entrando era perfeito. Da mesma forma, nós também, nós vamos florescer, nós vamos crescer, nós vamos dar fruto, não por aquilo que de circunstâncias externas, mas tudo por aquilo que Deus faz na nossa vida. Amém, queridos? Nós podemos olhar quando Isaac quis descer o Egito, estava muita seca na terra de Israel. Isaac quis descer para o Egito, e
Deus falou para ele? Olha, não desça ao Egito. Eles estavam numa terra seca, numa terra árida, mas Deus falou assim: aonde eu disser, você vai lançar a semente. E a Bíblia diz que Isaac colheu naquele mesmo ano. Por quê? Não é porque a terra que ele semeou não era boa, era uma terra que estava ressecada, não tinha chuva, não tinha nada, mas tinha a palavra de Deus. Deus falou para ele: semeia nessa terra. Ele semeou e colheu naquele mesmo ano com abundância. Por quê? É porque a terra estava boa? Não, é porque Deus deu uma palavra para ele. Amém, queridos? Então, Israel ia entrar numa terra fértil, não porque a terra era boa, mas é porque Deus deu uma palavra para eles. Essa terra, Deus falou para eles: olha, essa terra vai manar leite e mel. Essa terra, ela vai, não é igual a terra do Egito. A terra do Egito se lançava semente, porque às vezes você vinha, regava a terra e ela dava um fruto. Mas essa terra que você vai possuir é terra, tem monte, tem vales, vai ter os altos e baixos, mas tem chuva que vem dos céus. Amém? Porque se a terra não tiver chuva, se a chuva não vier, então não dá para semear, não dá para colher. Amém, queridos? Tem todas essas coisas. Então, o cuidado que Deus na nossa vida não depende de ambiente, mas depende da aliança que nós temos com Deus. E aqui que Deus está dizendo: guarde o meu mandamento, firme o propósito comigo, obedeça a minha palavra, tudo que eu disser você faz, porque você vai prosperar. Amém, queridos? Deus falou para Josué: medite na minha palavra de dia e noite, porque só assim você fará prosperar o teu caminho, você vai ser abençoado, e assim por diante. Amém, queridos? Então, não olhe para a sua vida somente pelas circunstâncias. Hoje agora eu estou, mas porque Deus está continuamente conosco, todos os momentos da nossa vida. Não é Mateus, eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Amém? Então Deus está continuamente conosco. Outra coisa, Deus governa sobre tudo e sobre todos. Aqui Deus está mostrando isso. Deus governa sobre aquilo que eu e você não podemos controlar. Deus controla a chuva, Deus controla o sol, Deus controla as estações, Deus controla o clima. Amém, queridos? Por que Deus controla sobre aquilo que eu e você não podemos controlar? Por que Deus faz isso? Para tirar o peso das nossas costas e nos aliviar. Como assim? Porque senão nós vamos ficar preocupados com coisas que eu e você não podemos realizar. E tem gente que fica preocupado com coisas que não pode resolver. Por isso que lá em Mateus 6, quando ele fala: olha, não andeis preocupado com coisa alguma. Filipenses fala também: não andeis preocupado com coisa alguma. Em tudo, sabendo que Deus tem cuidado de vós. Por quê? Filipenses diz: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem coisa que eu e você não podemos controlar. Quem controla é Deus. Amém? Então Deus controla através do seu poder. Para quê? Para nos libertar do peso de tentar controlar tudo. Então não tente controlar tudo na sua vida, porque tem coisas que você não vai poder controlar. Só Deus. Para isso, você vai ter que cuidar, vai ter que confiar em Deus em todos os momentos. Amém, meu irmão? Então, não tenta controlar tudo não, porque não temos esse poder de controlar todas as coisas. Deus tem, fala não. Aquilo que nos é possível, nós vamos fazer, mas o que é impossível, vamos deixar para Deus. Amém, irmãos? Não dá para saber aquilo que, como que eu vou fazer algo se eu não sei como faz. Tem coisa na minha vida que eu não sei como vou fazer. Então eu vou ter que confiar isso a quem? A Deus que sabe todas as coisas. Ele tem todo o poder. Amém? Então Deus faz isso para te libertar, para aliviar o peso de você tentar controlar tudo na sua vida. Não tente, porque não vai conseguir. Amém? Então,
o que hoje pode fugir ao nosso controle, mas está tudo debaixo dos cuidados de Deus. Amém? O que fugir do meu controle, eu sei que está no cuidado de Deus, porque Deus está cuidando da minha vida, então aquilo que foge do meu controle, eu não posso controlar, Deus vai controlar para mim. Por quê? Porque eu confio nele, porque eu obedeço a palavra, e assim por diante. Amém, queridos? A fidelidade de Deus, ela atravessa o ano todo, desde o princípio até o fim. Amém? A fidelidade de Deus não vai acabar hoje a 30 de novembro, vai chegar até dia 31 de dezembro de 2025. Amém, amados? Então, grave bem isso, a fidelidade de Deus atravessa o ano todo. Ele começou fiel lá no começo, ele sempre vai permanecer fiel. Aleluia. Amém, queridos? Antes do ano novo agora começar, Deus já vai estar lá. Amém. Amém? Antes de começar o 2026, Deus já vai estar lá. E quando terminar esse ano, quando vai terminar esse ano, Deus já está lá também. Então, o nosso Deus, ele é o ancião de dias. Ele é aquele que é desde o princípio. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Deus já sabe o fim desde o começo. Então, a nossa esperança, a nossa expectativa já é para o ano que vem. Mas nós precisamos saber de uma coisa, que lá no dia 1º de janeiro de 2026, Deus já está lá. Quando vai acabar 31 de dezembro de 2025, Deus também já está lá. Deus ele é Senhor de tudo e de todos. O tempo está na vida dele. Ele é o tempo. Em cada momento entre o primeiro e o último, Deus não deixa de estar vigiando, olhando, cuidando. Amém, queridos? Deuteronômio 11, que nós vemos aqui, o que ele faz? Ele revela para mim e para você que Deus ele está envolvido grandemente com o seu povo. Aqui Deus cuidando, Deus passando para os filhos, conhecendo toda a verdade, Deus dizendo tudo que vai acontecer, Deus dizendo como vai ser feito a respeito da terra. Por quê? Para o povo saber que Deus está cuidando não somente do espiritual do povo, mas também do material do povo. Deus cuida da nossa vida não somente da parte espiritual. Mateus 6, o que ele diz? Não se preocupe com aquilo que você vai comer, vestir ou ter. Por quê? Deus sabe que nós necessitamos de todas essas coisas, mas Ele diz: busca primeiro o reino, e as demais coisas não serão acrescentadas. Amém? As demais coisas para mim e para você, que é material, uma saúde boa, todas essas coisas. Então Deus não cuida somente do material, do espiritual. Deus cuida da parte material da nossa vida. Deus cuida do templo do Espírito Santo. Amém? Deus cuida da terra. Deus cuida não apenas do coração, mas de todas as estações que nós passamos. Porque a nossa vida é comparada às estações do ano. Então Deus tem uma preocupação por tudo isso. Quer ver uma coisa? Gênesis capítulo 8. Ou seja, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 8, versículo 22. Gênesis 8, 22. Ele diz assim: olha, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. O que ele está dizendo? Não vai deixar de ter plantio, não vai deixar de ter semente para plantar e nem de ter colheita. Não vai deixar de ter frio nem calor, nem verão e nem inverno, nem dia e nem noite. Amém? Deus está declarando o quê? Olha, enquanto durar essa terra agora,
destruída a terra por causa do homem. Noé, quando Noé levou no altar, Deus falou de Noé, Noé, não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o coração do homem, o íntimo do homem é mau. Ele sabe que o coração do homem é mau, o desígnio do homem, o pensamento do homem, ele sabe que agora está falando, olha, eu não vou fazer mais isso, eu não vou tornar a ferir todo o vivente como ele fez. Então ele está dizendo, mas enquanto essa terra agora durar, não vai deixar de ter plantio nem de colheita, não vai deixar de ter frio e nem calor, e não vai deixar de ter verão nem inverno, nem dia e nem noite. Por quê? Porque isso quem determina é Deus, quem tem o controle disso é Deus. Amém? Eu posso lançar semente, mas se Deus não fizer a semente prosperar, ela não vai nascer, ela não vai crescer, não vai dar fruto. Amém? Eu não posso controlar o frio, eu não posso controlar o calor, eu não posso controlar o verão, eu não posso controlar o inverno, e não posso controlar o dia, eu posso controlar a noite. Amém? Isso são coisas que estão no controle de Deus. Amém, queridos? Também Daniel diz algo, lá em Daniel capítulo 2, versículo 21. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, depois vem Ezequiel e depois vem Daniel. Capítulo 2. Capítulo número 2, a partir do versículo 20. Isaías, Ezequiel, Daniel capítulo 2, a partir do versículo 20. Amém, queridos? Ezequiel, depois vem Daniel, Jeremias, amém? Capítulo 2, a partir do versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e é o poder. Olha só, é ele quem muda o tempo e as estações. Amém, queridos? É Deus quem muda o tempo. É Deus quem muda as estações. Primavera, verão, outono e inverno. É Ele que remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aleluia. Amém, queridos? Então Daniel aqui está reconhecendo, ele está dizendo que é Deus, quem só Deus tem o poder de mudar o tempo. Só Deus pode mudar todas as estações. Então o meu tempo, o nosso tempo está nas mãos de Deus. Deus pode mudar o tempo da nossa luta, Deus pode mudar o tempo da nossa provação, Deus pode mudar o tempo da escassez, Deus pode mudar o tempo da abundância, Deus pode mudar o tempo da enfermidade, da doença, Deus pode mudar os tempos da nossa vida. Passamos. Amém? Por quê? Porque a nossa vida está debaixo do controle de Deus. A nossa vida está entregue ao Senhor. Então, Daniel sabia muito bem disso. E ele tinha esse poder para mudar os tempos e estações. Ele conhece o profundo e o escondido. Com ele mora a luz. Amém? Agora volta um pouquinho. Vai ali para Jeremias. Vai voltando um livro para trás aí. Jeremias 33. 2 livros para trás aí, praticamente.
Jeremias 33. Como eu disse há pouco, o cuidado de Deus não depende do ambiente, depende da aliança que nós temos com Deus. Amém? O quanto eu estou aliançado com meu Deus. Olha o que Deus diz aqui em Jeremias capítulo 33, versículo de número 19 até o versículo de número 21. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. O que significa isso, pastor? Significa que Deus está dizendo que se eu e você tivermos o poder para mudar, invalidar a aliança que Deus tem com os astros, com a lua e com o sol, fazendo com que não haja noite, não haja dia. Se eu tiver o poder de controlar, hoje não vai nascer o sol, hoje não vai nascer, hoje a lua não virá, hoje a lua não vai brilhar nem as estrelas. Deus está dizendo: se você tiver poder para invalidar a aliança que eu tenho com Ele, para que todo dia o sol nasça, para que todo dia a lua venha, para que um governe como foi criado os luminares lá no princípio, um para governar o dia, outro para governar a noite. Se eu e você pudermos invalidar essa aliança, que Deus, para que não haja dia nem noite a seu tempo, Deus está dizendo assim: olha, também você poderá invalidar a minha aliança com você. Amém? Ele está dizendo lá: se você fizer isso, você vai poder invalidar a minha aliança com Davi, porque com quem Deus tem uma aliança, ninguém pode impedir o agir de Deus, é a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Amém. Ninguém pode invalidar a aliança de Deus. Se Deus disse que vai abençoar, Deus abençoa. Não tem como. Por isso que Deus, o cuidado de Deus não depende de ambiente nenhum, depende da nossa aliança com Ele, de como eu estou firmado com meu Deus. Amém, queridos? Por isso que Ele fala lá: olha, se você obedecer a meus mandamentos, e assim por diante, as coisas vão acontecer dessa forma. Amém, queridos? Não vai ter jeito. O verdadeiro cristão, ele tem que confiar toda a sua vida nas mãos de Deus. Entendendo que para ser abençoado, nós estamos sendo abençoados diariamente. Hoje, quando você levantou, você já levantou debaixo da bênção, não levantou debaixo da maldição. Nós não levantamos hoje de manhã cedo debaixo da maldição, não despertamos debaixo da maldição, mas nos despertamos debaixo da bênção de Deus, debaixo da misericórdia de Deus, debaixo do amor de Deus, debaixo da fidelidade de Deus, debaixo do controle das boas mãos do Senhor. Então nós estamos sendo abençoados. O cristão que tem uma aliança com Deus, ele tem que ter esse sentimento: olha, todos os dias eu acordo já abençoado. Eu não acordo amaldiçoado, eu não acordo já derrotado, não, eu acordo como um vencedor, como Deus me fez. Amém, querido? Independente de o passar do tempo, passar da mudança de uma estação na nossa vida, mas nós já levantamos dessa forma. Amém? Então precisamos ter, nosso Deus é um Deus de fidelidade, desde o princípio até o fim, não vai mudar. Vai atravessar o ano, Deus vai estar fiel conosco. Volta lá para Deuteronômio capítulo 11, vamos ler alguns versículos aqui que é importante para nós. Vemos no versículo, nós vemos até o versículo 14, né, que eu darei chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, a chuva seródia e a chuva temporânea, a chuva no tempo da chuva e fora do tempo de chuva. Então Deus faz isso, dá a chuva para que cresça, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho, o vosso azeite. Darei erva no campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis. Mas ele diz assim: olha,
Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e serviais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque a terra que eles estavam possuindo, a terra de Israel, havia outros povos naquela terra. E os outros povos davam a glória a Baal pelas colheitas. Então Deus falou assim: guarde o seu coração. Você vai para essa terra, vai ter um povo lá que dá glória ao Deus deles para a colheita, para que o Deus dele dê a colheita. Mas quem dá a colheita é só um, é só o nosso Deus. Amém. Mas Deus está dizendo: cuidado para você não se associar a esses deuses aí. As pessoas que dão glória a Baal, mas não dão glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Cuidado para o seu coração não se engane. Por quê? E vos prostreis perante ele, servia a ele outros deuses, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus e não haja chuva. Olha aqui o poder de Deus. Porque se Deus fechar o céu, não tem chuva. Deus, se Deus disser para o céu, não haja chuva, que não chova, não vai chover. A própria palavra diz: se Deus cerrar os céus para que não haja chuva, o que tem que acontecer? O povo vai ter que se humilhar diante de Deus, vai ter que orar a Deus, suplicar a Deus, para que Deus mude os céus de bronze e volte a chover sobre a terra. Porque se não houver chuva, não tem vida. Amém, queridos? A terra tem sua ameaça e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor te deu. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-os por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Amém, amados? Outra coisa. Vamos seguir em frente um pouquinho. Versículo de número 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir os outros deuses que não conhecestes. Então, Deus está dizendo: olha, tenham cuidado para cumprir toda a palavra. Cumpra a sua aliança com Deus, para que nós cumprimos a nossa aliança com Deus, porque se nós cumprirmos, Deus, com certeza, Deus vai cumprir e fazer a parte dele. Amém? Deus sempre cumpre a sua parte. Você não vai ver na Bíblia, se você ler, aquele que já leu a Bíblia, vai ver todas as alianças que foram feitas. Nunca foi Deus que quebrou a aliança, sempre o homem quebrou a aliança com Deus. Amém? E quando se quebra a aliança, o que acontece? A fidelidade de Deus se afasta de nós. Amém, queridos? Então, a palavra que eu queria deixar para a igreja nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, é que Deus tem cuidado de nós continuamente. Amém? Nós estamos chegando a mais um final de ano, falta um mês para acabar o ano, e Deus vai estar lá. Quando nós chegarmos no dia 31 de dezembro, Deus vai estar lá. Amém? Para dizer para mim: olha, meu filho, para mim e para você, olha, eu cuidei de você, eu te protegi, eu te livrei das tentações, eu te livrei das garras de Satanás, eu te livrei das ciladas que Satanás colocou no teu caminho, eu tirei as pedras do teu caminho. Deus vai estar lá para dizer tudo isso para nós, para que nós reconheçamos que sem Deus não tem condição, sem Deus não dá para viver, sem Deus não há vida. Amém? Sem Deus não há prosperidade, sem Deus nós não podemos nada. Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Então nós estamos debaixo da proteção do nosso Deus, nós estamos debaixo dos olhos de Deus. Deus está nos olhando nesse exato momento aqui onde nós estamos. Deus está vendo, Deus está olhando o nosso coração. Nós sabemos que é muito bom saber que nós temos quem cuide de nós. Amém? Porque se não fosse os cuidados de Deus, há muito já no nosso aniversário já teria acabado a nossa vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte com aquele cujo coração está
totalmente nele. Amém? Para aquele que tem o seu coração voltado para Deus, numa aliança com Deus, Deus é um Deus forte. Para quem não tem isso, Deus não é suficiente para essa pessoa. Mas para nós que conhecemos o nosso Deus, para nós que temos uma aliança com esse Deus, Ele é um Deus forte, um Deus presente, um Deus que está conosco, um Deus que está nos guiando em toda e qualquer situação da nossa vida. Amém, igreja? Em nome de Jesus, reconheça Deus nos seus caminhos e você vai ver o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Feche os olhos por um instante. Considere a grandeza de Deus. Considere a grandeza do Senhor e a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Aleluia, Senhor. Pai, se não fosse o Senhor na nossa vida, Pai, o que seria de nós, Pai? Ó Deus, nesse ano nós passamos por todas as estações, ó Pai querido. O calor de servir o Senhor, momentos de frieza espiritual, momentos, ó Deus, que o Senhor olhava para nós e não via folhas alguma, Pai querido. Momentos em que florescemos. Vivemos as 4 estações, ó Pai Todo-Poderoso. Vivemos a estação do calor, vivemos a estação do frio, vivemos a estação de florescer, e vivemos a estação em que perdemos, ó Deus Todo-Poderoso, toda a graça. Mas em todos esses momentos da nossa vida, o Senhor sempre estava presente. O Senhor sempre se mostrou presente na nossa vida. Nós é que muitas vezes não percebemos, ó Deus querido. Nós é que muitas vezes não ouvimos, ó Pai. Como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, ó Pai. Quando o Senhor Jesus chega a eles e começa a conversar com eles, mas eles estavam com a preocupação das coisas desse mundo, ó Pai querido, e não deram nem perceberam que era Cristo que estava com eles. Muitas vezes nós estamos assim, Pai, preocupados com as coisas desse mundo, e nos esquecemos que o Senhor está do nosso lado. Nos esquecemos, ó Pai, que tem coisas que nós não podemos fazer, e só o Senhor vai fazer, Pai querido, porque só o Senhor que tem poder para mudar os tempos e as estações, ó Pai. Nós precisamos reconhecer isso, ó Pai, e agradecer ao Senhor, e louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome, Pai querido, e testemunharmos a Deus Todo-Poderoso para aquele que está passando por esses momentos, ó Pai querido, que só o Senhor é Deus, o Senhor pode mudar qualquer história, Pai. O Senhor pode mudar qualquer tipo de situação, Pai Todo-Poderoso. O Senhor pode transformar, ó Pai, o tempo de seca em um tempo, ó Pai Todo-Poderoso, de grandes colheitas, Pai. E o que é melhor, ó Deus Todo-Poderoso, o nosso ano ainda não acabou, Pai. Ainda há muito, Pai, que o Senhor possa fazer na nossa vida, Pai. Nós precisamos crer, ó Deus querido. Nós precisamos saber, ó Deus, que o Senhor, ó Pai Todo-Poderoso, tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando, ó Pai. Que a única coisa que o Senhor pede de nós é a obediência à Tua palavra, Senhor. Quando o povo desobedece, ó Pai Todo-Poderoso, o céu se fecha. Fechando os céus, ó Pai querido, é só quando nos humilharmos diante do Senhor, ó Pai querido. Como disse na Jeremias, ó Pai, no capítulo 33, ó Pai, se o meu povo se humilhar e orar e buscar minha face, então eu verei dos céus, dos altos céus, e assim será, Pai Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Pai, sabemos, ó Deus, que ainda, ó Deus, há muito por fazer na nossa vida, Pai querido. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Pai, porque se não fosse o Senhor, Pai
Pai, se não fosse o Senhor. Há muito nós já teríamos sido consumidos, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Pai, abençoa, Pai querido. Abençoa, Senhor. Chegamos até aqui, Pai. Daqui a poucas horas iniciaremos o último mês desse ano, Pai querido. Mas nós já queremos declarar aqui, Pai querido, profeticamente, que será um mês extraordinário na nossa vida, Pai. Que será um mês, ó Pai, de cumprimento de palavras da nossa vida, meu Deus. Será um mês, ó Deus Todo-Poderoso, em que o Senhor fará grandes coisas na nossa vida, Pai. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor amado. O Senhor tem uma aliança com o teu povo, Pai. Abençoa, guarda, continua guardando, protegendo, ó Pai. Olhe pela nossa nação, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Faça-se a sua vontade, Pai. Tudo está no seu controle, Pai Todo-Poderoso. Que seja feita a tua vontade e não a nossa, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças ao nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Então, antes de você ir embora, feche mais uma vez os teus olhos. Confia no Senhor. Deixe Deus cuidar da sua vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e pela súplica, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não fique ansioso, não. Deus está dizendo, ó, pela oração, pela súplica, fala para mim. Porque tem coisa que você não pode fazer, eu posso. Isso que ele está dizendo. Fala para mim, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Porque tem coisas que nós não podemos realizar, não temos poder para isso, mas Ele tem. Então Ele diz, em vez de você ficar ansioso, em vez de você ficar pensando no futuro que você não sabe se nem vai chegar, confia em mim. E eu tenho o poder para realizar. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei o que você está buscando. O que é aquilo que é impossível para você. Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E tudo é possível àquele que crê. Aleluia, Senhor. Por um breve momento de tempo, antes de você sair daqui, se você está nessa condição, tem coisa que você não pode realizar, mas Deus pode. Então é a hora de você colocar diante de Deus. Talvez você não falou para Deus, você falou para quem não pode resolver esse problema. Talvez você falou para homens, e homens não podem resolver. É Deus que vai resolver, é Deus que só Deus. Porque tem coisa que nós falamos, é só Deus, meu. Se é só Deus, então está tudo certo. Mas Deus precisa conhecer. Mas Deus não sabe tudo da minha vida? Deus sabe tudo da sua vida. Deus te conhece. Se era uma substância informe ainda, Deus já sabia tudo, já toda a tua história foi contada no livro. Mas então por que Deus quer que eu fale? Deus quer que saia de dentro do teu coração, para que seja realizado no mundo espiritual, para que o espiritual se realize no nosso mundo natural. Por isso que nós precisamos contar para Deus. Nós precisamos falar para Deus. Então não saia daqui. Nós vamos dar mais alguns minutinhos para que você coloque diante de Deus agora. Nesse momento, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Aproveite essa oportunidade, porque talvez seja hoje o dia
em que vai haver uma libertação, hoje seja um dia que Deus vai abrir aquela porta. Talvez seja hoje o dia que Deus vai fechar também aquela porta que precisa ser fechada. Todo mundo sai daqui sem aproveitar esse momento, porque o Senhor está te ouvindo. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Todo aquele que busca, vai achar. Aleluia, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso. Cuida da nossa igreja, Pai. Como o Senhor tem cuidado, Pai. Te agradeço por esses anos, ó Deus querido. Ano após ano, o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia, Senhor. Ouça as orações que estão sendo feitas nesse momento. Aquele que está ouvindo através da internet também, coloca diante de Deus agora. Coloque a tua petição diante do Senhor, diante daquele que pode todas as coisas. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Porque o Senhor é aquele, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor é o grande eu sou, Pai querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor a ti, Pai. Não há outro Deus igual ou semelhante ao Senhor. Um Deus que trabalha para aqueles que em ti confiam. Aleluia, confiamos em ti, Pai. A nossa vida está em tuas mãos, ó Pai querido. Fortaleça-nos, ó Deus, fortifique-nos, ó Pai. Te agradecemos nesse momento, ó Pai. Colocamos diante do Senhor o nosso mês de dezembro, ó Pai. Para a glória do teu nome, Pai Todo-Poderoso. Porque sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para a glória do teu nome, assim nós oramos e te agradecemos, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Fique em pé. No domingo 7/12, última ceia do Senhor, neste ano, essa é a segunda do mês 12. Amém? Louvado e agradecido. Você tem uma semana brilhante. Brilha a tua luz. Amém? Que a luz do Senhor possa brilhar nos nossos rostos. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer, Pai. Antecipadamente nós já te agradecemos, Pai. Porque tu és fiel, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor amado. Leve os teus filhos de volta em segurança para os seus lares, ó Pai querido. Dê um domingo abençoado. Supra todas as suas necessidades, ó Pai querido. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que possamos reconhecer o Senhor em todas as coisas, Pai querido. Desde as mínimas coisas, Pai, até aquelas mais grandiosas, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu despeço a tua igreja, Pai, debaixo desta palavra, Pai querido. E declaro, Deus, que o amor do Senhor, o Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje, para todos sempre. Toda a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Antes de nós irmos embora, vamos orar aqui nos aniversariantes. Vem. Questão, cara. Vamos ali, restaurante.
Por ordem de tiro. Estenda tuas mãos para cá. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, Pai querido, porque hoje é o último dia de novembro, Pai Todo-Poderoso, e a Solange, a Célia, a Roseli, o Júlio, Pai querido, fizeram aniversário este ano, Pai, deste mês, Pai querido. Te louvamos, ó Deus, pela vida deles, te agradecemos, ó Deus, pelos teus cuidados sobre a vida deles. Que o Senhor continue abençoando, abrindo as janelas dos céus, derramando as tuas ricas bênçãos, ó Pai querido, prosperidade, saúde, ó Pai querido, alegria, gozo do Espírito Santo, Pai Todo-Poderoso, a alegria da tua salvação, ó Pai amado, e que o Senhor conceda os desejos do coração deles, delas, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, celebramos o teu nome, Pai querido, e agradecemos ao Senhor que estejamos juntos, ó Pai, durante muito tempo, se o Senhor não voltar, celebrando, ó Deus, cada ano que se passar, Pai. Que esse novo ciclo, Pai, seja um ciclo repleto de conquistas e realizações do Senhor, Pai. Assim nós oramos, ó Pai, e profetizamos sobre a vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir. Amém. O Senhor nos ama e eu nos amo também.